Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ver que as promessas de Deus são liberadas pouco a pouco. Êxodo capítulo 23. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar, e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer, e os animais do campo comam o que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado, nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano, celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque neste mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício como pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá diante de vocês e levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem ao Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação,
e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Vamos dar uma paradinha? Tanta riqueza nesse capítulo 23. Ele começa com uma orientação que me leva a fazer uma pergunta. Quem você tem seguido? Aqui no verso 2, o Senhor nos diz para não seguir a multidão. Não seguir a multidão para fazer o mal. Não se unir à maioria para depor. Não ser parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Eu creio que Deus nos chama para uma vida de justiça. De onde vem a justiça? A justiça vem do relacionamento com Deus. Ela não vem da lei dos homens. Ela vem de um coração inclinado para Deus. Um coração que tem sabedoria e discernimento para entender e ouvir aquilo que vem dos céus. Outro ponto aqui que não podemos passar é sobre as festas. Deus pede para o povo se apresentar a Ele em 3 situações. A primeira, celebrar a festa dos pães sem fermento. Celebrar a lembrança daquilo que Deus já fez. Separar um dia para lembrar aquilo que Deus fez pelo povo. A segunda, quando for semear. Quando for iniciar o seu trabalho. Antes do resultado. Antes da colheita. E a terceira, no ato da colheita. Quando já temos o resultado. Que coisa incrível isso! Como podemos aplicar isso na nossa vida? Todos os dias, não mais só 3 vezes ao ano, mas todos os dias lembrar o que Deus fez por nós. Todos os dias apresentar o nosso trabalho a Deus. Não só o nosso trabalho secular, mas o nosso trabalho dentro da nossa própria casa, o nosso trabalho dentro da nossa igreja, na nossa comunidade. Apresentar aquilo que ainda vamos fazer. E, finalmente, nos apresentar novamente depois que tivermos o resultado. Como isso é importante. E aqui mais um ponto que, ainda no capítulo 23, mais uma vez, Deus dá ênfase ao se. Se, uma condicional. Verso 22. Se ouvirem atentamente, se fizerem tudo o que eu ordeno, se forem obedientes, se estiverem caminhando lado a lado comigo. A relação com Deus tem a ver com isso, com a nossa parte nessa relação. E no verso 30, pouco a pouco expulsarei o povo diante de vocês, até que vocês se multipliquem. Deus fala aqui que ele não pode fazer isso de uma vez. E se ele fizesse de uma vez, se ele tirasse todo o povo do caminho dele, vocês viram quantos povos aqui eles vão ter que superar? Amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus. É muita gente, é muito povo. E eles vão ter que vencer todos eles. E Deus está dizendo para eles, olha, eu poderia até varrer a terra. Varrer a terra e deixar o caminho totalmente livre para vocês. Mas se eu fizer isso, sabe o que vai acontecer com vocês? Ele diz aqui, ó, para que a terra não se torne desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Se eu simplesmente limpar a terra e deixar tudo livre para vocês chegarem à terra prometida,
O que vai acontecer é que essas florestas vão crescer, vocês vão ter dificuldade em passar, que os animais vão se multiplicar e vão se voltar contra vocês. Então não pode ser de uma vez, eu não posso simplesmente varrer tudo e deixar tudo livre. Vai ter que ser pouco a pouco. Pouco a pouco eu vou abrindo o caminho para vocês. Pouco a pouco eu vou levando as providências. Pouco a pouco você faz o que você precisa fazer, caminhar, crer, confiar, seguir os meus mandamentos e deixa o impossível que eu faço. Pouco a pouco, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Pouco a pouco, Deus vai fazer. Capítulo 24. Deus disse a Moisés: Subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, seguindo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Será? Esse será já por minha conta. Então Moisés pegou aquele sangue e os aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, subiram o monte, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: Suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: Espere aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Chegou o tempo da prova, o tempo da espera. Como é difícil esperar. Depois de toda aquela manifestação de glória de Deus, quando nós estamos nos movimentos, tantas manifestações da glória de Deus, né? Parece que nós podemos até tocá-lo. Depois de todas aquelas manifestações, Moisés sumiu. 40 dias e 40 noites. Mas antes disso, o povo fez uma promessa, assumiu um compromisso. Aqui no verso 3 e no verso 7. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Agora eles vão precisar esperar 40 dias e 40 noites para receber as próximas instruções. Será que eles vão obedecer? E você? Tem aguentado esperar?
Ou tem vivido somente do calor dos movimentos, das experiências sobrenaturais com Deus e não aguenta esperar as próximas instruções? Como é que você está? Reflita isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.